Graça e paz, meus irmãos. Hoje vamos ver como Satanás usou de estratégia para entrar na vida de Davi. Quando a gente se afasta de Deus, o demônio encosta, se aproxima de cada um de nós, irmão. O ataque à rotina. Grave isso aí. O ataque de Satanás a Davi, no episódio com Betseba, registrado em 2 Samuel capítulo 11, meus irmãos, é um dos exemplos mais claros de como a quebra de uma rotina justa, abre espaço para uma queda espiritual. A quebra de uma rotina justa abre espaço para uma queda espiritual. Satanás é astuto, ele sabe para onde você está olhando e o que você está desejando. Diferente de um ataque frontal, aqui a estratégia foi a erosão da disciplina. Ele foi em cima dessa falha de Davi. Vamos ver 4 pilares relacionados a Davi, dessa estratégia que o demônio usou, baseada no capítulo de 2 Samuel, capítulo 11. Primeiro, o local errado na hora errada. O texto começa com uma observação crucial, meus irmãos. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, começa assim: no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Quebra da rotina. Em vez de ele ir para a guerra, ele escolheu ficar. O pecado raramente acontece quando estamos ocupados com o nosso propósito. Grave isso no seu coração, irmão, como uma lição. O pecado raramente acontece quando estamos ocupados com o nosso propósito. Satanás, no caso de Davi, esperou o momento em que Davi negligenciou sua função de rei e de guerreiro. A ansiosidade transformou o palácio, que era um local de segurança, em um campo de tentação. Olha como o cenário muda quando você se afasta de Deus. Começa a tomar decisões que não estão de acordo com a vontade do Deus Todo-Poderoso. Lembre-se, vamos tocar sempre nesse assunto. Quanto mais longe você se afasta de Deus, mais o demônio se aproxima de você. Segundo pilar, a janela do olhar. A curiosidade alimentada. Curiosidade alimentada. Davi estava passeando no terraço quando viu Betseba se banhando. O texto diz que ela era, como diz lá em 2 Samuel capítulo 11, versículo 2, muito formosa à vista dos homens. Olha só a estratégia do demônio. O inimigo usa o sentido visual para capturar a mente. Entendeu aí que ele olha para onde você está olhando? O erro de Davi não foi o primeiro olhar para Betseba se banhando. Foi insistir. Mas o segundo olhar, a contemplação, é o momento onde você começa a fazer sua mente trabalhar no sentido errado, enchendo seu coração de sentimentos errados. Satanás usou a beleza de uma criação de Deus, irmãos, para despertar uma cobiça que deveria estar canalizada apenas para o casamento. E Davi fez de uma maneira errada, porque ele deu brecha. Ele se afastou de Deus nesse sentido. Terceiro pilar, a substituição da consulta. Substituição da consulta. Davi era conhecido por consultar o Senhor antes das suas batalhas. Samuel capítulo 11, versículo 3. Ele mandou: pergunta quem era aquela mulher. Ele mandou o seu servo perguntar quem era aquela mulher, em vez de consultar a Deus, onde ele errou. Em vez de ele se ajoelhar e orar a Deus e conversar com ele sobre isso que estava incomodando, ele mandou saber que era a mulher. Satanás induziu Davi a buscar informações para satisfazer seu desejo no segundo olhar. Em vez de buscar a Deus para resistir a ele, ele trocou a oração, como eu disse, pela investigação. Procure saber quem é aquela mulher. Note, mesmo quando informado de que ela era casada, ela era Betseba, esposa de Urias, um guerreiro que estava na batalha.
ao contrário de Davi que estava em casa. A vontade própria de Davi já estava tão alimentada pela estratégia da tentação, irmãos, que ele ignorou o impedimento moral de ela ser casada. E mesmo assim ele continuou no erro. Ele continuou insistindo em uma coisa que era errada aos olhos de Deus. 4 pilares. O último, a falsa sensação de impunidade. Isso é importante você entender isso aí, irmão. Isso aí é importante. Após o adultério, a estratégia mudou de sedução da parte de Davi para o encobrimento. Satanás convenceu Davi de que ele poderia controlar as consequências. A gente consegue ver isso, essa manipulação de Davi em 2 Samuel capítulo 11, do versículo 6 ao 25. Agora veja como o inimigo é estrategista. O inimigo faz o pecador acreditar que o pecado pode ser escondido com engenhosidade humana. Limitação, né? Humana. Deus vê todas as coisas, irmão. Deus não dorme, não. Isso levou Davi a uma espiral de pecados ainda maiores. Uma bola de neve descendo da montanha. Ele usou de manipulação, embriaguez de Urias para tentar esconder o pecado. Ele trouxe Urias da guerra, ofereceu bebida, comida, né? E tem mais, ainda mandou ele se deitar com sua esposa para esconder a gravidez. Ele passou a ser um conspirador para esconder o seu pecado. E Urias não aceitou. Anatomia da queda de Davi. Estágio de ação de Davi. A armadilha de Satanás. Primeira, negligência. O que foi que ele fez? Ficou em casa em vez de ir para a guerra. Usou do conforto para gerar desleixo espiritual. Sonolência espiritual. Outro ponto da estratégia, exposição. Passeou no terraço à tarde. Criar oportunidade visual inesperada. Investigação, como a gente viu,